Oi, gente bonita, 3 de abril, Terraformers Revenge. Eu vou começar a fazer vários anime 1 de uma vez de novo porque começou a temporada. Os que ficaram faltando da outra temporada eu volto depois. Primeiro, sessão nova aqui. Resumo pra quem não viu a primeira temporada, sem grandes spoilers. Existe um vírus que está matando a população da Terra, ele veio de Marte, depois que foram mandadas baratas e plantas pra Marte. Isso criou um ciclo que criou um clima em Marte, então as pessoas poderiam ir pra lá, mas o vírus ataca as pessoas, tem uma taxa de mortalidade de 100% e nós não temos como evitar isso, então nós precisamos de uma amostra do vírus original vinda de Marte. A história toda é que as pessoas vão pra Marte e encontram com baratas gigantes, humanoides, extremamente fortes. Começa a ser feito um tipo de operação para dar para as pessoas habilidades de certos animais da Terra. É basicamente um anime de guerra, lutas, violência, mas com um elemento humano aqui e ali. Muito bem feito, personagens muito bem caracterizados, poderes muito bem caracterizados. Eu adorei. Eu vi a primeira temporada toda e eu revi os últimos episódios antes de ver esse para poder ter uma comparação. Mas agora vamos ao Revenge. A primeira coisa que você vai notar no Revenge é que o tom mudou extremamente. Continua sendo um anime de superpoderes, mas a caracterização dos poderes não está tão boa. O inimigo continua sendo o mesmo, mas a variedade dos inimigos apresentados é extremamente baixa. O tom foi totalmente quebrado. O visual também está muito fraco. As baratas na primeira temporada não eram feias, elas eram bizarras. Você entende porque aquilo tá ali, parece ter uma ordem natural para aquilo, mas aquilo é desagradável. Agora parece que os quadris delas não estão presos no resto do corpo. A história em si também está extremamente fraca. Enquanto todos os episódios apresentavam uma história e tinham uma progressão, apresentavam um personagem e deixavam ele interessante, aqui parece só mais um, nós estamos aqui, Então se você vê esse primeiro episódio e acha não vale a pena voltar na primeira temporada, não se deixe enganar. Essa temporada tem um problema sério, mas a primeira temporada é maravilhosa. Discussão de temas e depois spoilers. Como vários primeiros episódios de segunda temporada, esse episódio cai em algumas armadilhas. A própria mudança de tom pode ser para tentar ter uma audiência maior, mas alguns problemas com certeza são momentos de tentar pegar a audiência, colocando coisas que as pessoas que viram a primeira temporada já sabem, o que é compreensível. Mas bem feito é bem feito. Quando eles colocam uma personagem falando, ele é assim por causa disso, e aparece uma cena da primeira temporada, tem que ser bem feito. Aqui não é bem feito de forma alguma. A caracterização dos poderes e a caracterização dos próprios personagens é muito bem feita na primeira temporada. Aqui, não. Uma das personagens principais, por exemplo, era uma mulher com personalidade fria, cuja humanidade era demonstrada em pequenos detalhes. Tem uma implicação que talvez ela tenha interesse no outro personagem principal, mas isso é muito sutil porque eles estão no meio de uma guerra. Então a caracterização do cenário também é muito bem feita. Aqui, ela virou uma donzela. Ela literalmente para e diz, não morra! Um dos poderes dela é que ela tem um tipo de pó que depois que atinge alguém, leva um tempo e explode. Aqui, ele só explode. Sinceramente, parece que por preguiça mesmo. Como se mudaram o roteirista e alguém falou, as coisas que ela bate explode. O outro personagem principal usa artes marciais. Ele não bate só, ele usa a força do adversário contra ele. O poder dele é usado de uma forma semelhante. Então, obviamente, esses dois personagens já lutam de forma diferente. Aqui, você não poderia separar os dois. Fora ela bater e depois as coisas explodirem, não tem diferença. São duas pessoas batendo. Pelo menos metade da última temporada é passada em uma noite. Eles se sentindo encurralados diretamente. Essa temporada começa, é dia, todo mundo tá feliz. Tem momentos cômicos que simplesmente não funcionam, porque eles são bobos. E eles não são aqueles momentos humanos em que alguém está sendo bobo porque sente a necessidade de aliviar o estresse. Eles são só momentos bobos. Não tem o nervosismo, não tem o estresse para ser aliviado. Spoilers! Talvez a coisa mais irritante nisso tudo foi um momento em que o personagem principal está no meio de uma situação difícil, como sempre. Ele já usou o medicamento 2 vezes para poder ter os seus poderes, então ele tá ficando sem poder, e do nada tem uma explosão de Ki. Um conceito que não foi usado em nenhum episódio da primeira temporada. Eles literalmente têm personagens olhando pro lado dizendo o que foi isso, como se ele tivesse o hack do Imperador. E aí ele está com seus poderes de novo. Isso poderia ser colocado porque ele é filho de alguém que fez a operação e ele mesmo fez a operação, então teve um efeito extra. Isso poderia ser colocado como um efeito da operação que ninguém previu antes. Mas é literalmente colocado como uma bola de luz e pessoas sentindo a pressão espiritual dele. Quebra com o tom do original de uma forma tão absurda
que parece que você está vendo outro anime. Ao mesmo tempo, por toda a primeira temporada, os personagens sofrem com a perda dos outros personagens. Mesmo sendo personagens secundários, dá pra você sentir o peso da guerra. Além, é claro, do próprio peso de você estar numa situação assim. Aqui, o episódio inteiro, você não tem um momento em que eles falam a respeito. Inclusive, você tem uma cena em que eles estão tendo um funeral, basicamente. Eles dizem que vão trazer as almas das pessoas de volta para a Terra com eles. Mas você não sente nada, não tem peso. E me parece que muitas dessas coisas são feitas para ficar mais estereotípico e mais pessoas aceitarem aquilo. Você não ter o peso da guerra porque nem todo mundo gosta de anime de guerra. Mas aí você vai perder a audiência que você tem. E você não vai ganhar audiência porque tá sendo mal feito. Então, de novo, se você vir esse episódio e achar não vale a pena ver nem a primeira temporada é ótima. A segunda... não. Eu não sei que eles mudem muito o roteiro pro segundo episódio, mas pelo que eles mostraram como prévia, não parece que eles vão mudar. Então é isso, gente. Foi isso que eu pensei. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e assine o canal para mais vídeos como esse. Compartilhe, ajude o canal a crescer. E deixe seus comentários. O que você achou desse primeiro episódio? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!